Pois bem, gente, nosso espaço de entrevista aqui no Primeiro Jornal de hoje traz até nossos estúdios o Fábio André Encarnação, ele que é supervisor regional da Emater aqui para a região do Vale do Taquari também, e coordenador regional na área de carvão vegetal. E a gente sabe a importância econômica que tem o carvão vegetal aqui para a nossa região, né? Eu particularmente, Fábio, bom dia, tudo bem? Bom dia, Vinícius, bom dia, ouvintes da Rádio Tirol. Meus pais moram em Paverama, né? E ali, Paverama, Tabaí, tem uma produção muito grande da acácia, né? Que Sim. Acho que a matéria-prima, né, a principal, não sei se é a única também. E aqui na divisa nós temos Linha Brasil, aqui na Germana, que a gente chama. E então a gente conhece um pouco da atividade econômica e o que gera, né? Temos grandes carvoeiros, essa é a denominação certa, Fábio. E agora tem então uma resolução nova, que é a 315, que está sendo discutida, está sendo abordada através de vocês com esses produtores. O que é essa resolução? O que ela vem legislar sobre a atividade, Fábio? Bom, a produção de carvão vegetal é uma produção importante na nossa região. Hoje nós temos, num conjunto de municípios aqui próximos, né, Paverama, Brochir, Maratá, Salvador do Sul, Poço das Antas, Tabaí e outros, né, em torno de 1.300, 1.500 produtores de carvão vegetal e aproximadamente 3.000 fornos em atividade. Então nós temos toda uma cadeia produtiva estabelecida há bastante tempo, né, que gera sim riqueza, gera mão de obra, gera retorno aos municípios, aos agricultores, enfim, uma cadeia produtiva consolidada, né? E o carvão vegetal, antes de tudo, é um símbolo, né, do estado. O churrasco que nós consumimos regularmente, né, tem o carvão e a lenha na sua base, né? Fábio, me corrija se eu estiver errado, mas eu recordo, justamente por essa afinidade com o setor, não sei se a legislação é nova ou ela é recente, ficou estabelecido há uns anos atrás o número máximo de fornos, né, que por propriedade ou por proprietário, não sei como foi estabelecido isso, porque eu recordo que havia em Paverama, quando eu morava lá, isso já fazem alguns anos, especialmente no inverno, as pessoas de lá sofriam com o odor do forno de carvão. Sim. Eu recordo muito do inverno, e daí não sei em que ano que entrou essa legislação que limitou. E esse problema, meus pais, por exemplo, não têm mais destacado. Só para... Sim, a questão legal da atividade carvoeira, ela vem sofrendo uma série de atualizações, digamos assim, ao longo dos anos, né? E comparativamente a outras atividades, essa questão legal ela está muito dinâmica nos últimos anos em relação às regras de produção do carvão, né? Hoje nós temos uma outra resolução, a resolução 315 do ano passado, né? E essa resolução hoje, então, ela orienta a forma como você deve, como o produtor deve produzir o carvão, né? Tendo alguns cuidados justamente para que esse impacto ambiental seja minimizado, né? Que o produtor consiga produzir, talvez até ampliar sua produção, mas com alguns cuidados, né? Para que realmente esse impacto seja reduzido ou até em alguns casos eliminado grande parte dele. Há um grupo de trabalho no estado hoje, a Emater participa juntamente com outros parceiros, né? A FETAG, Cientec, a Assembleia Legislativa, a Secretaria Estadual da Agricultura e outros, né? Participamos de um coletivo que vem tratando desta questão, e esta resolução, então, 315, né? Ela define, né, as regras atuais de produção do carvão. Nós avaliamos que melhorou muito, né, pensando pelo lado do produtor, do agricultor, e também assim em relação às questões ambientais da atividade. Esta resolução que hoje está em vigor, né, e tem até maio do ano que vem para que os municípios então se adequem, né, a esta resolução e façam esse acompanhamento, essa orientação aos produtores, né? Enfim, todo um trabalho técnico que deve ser feito a campo. Ela legisla só sobre a produção, ou sobre logística, sobre transporte, sobre conservação, sobre embalagens, ou ela se restringe de fato à produção como a atividade inicial, o forno do carvão, como manuseá-lo dessa forma?
É justamente isso, né? Essa resolução 315, ela tem algumas mudanças importantes, né? Em relação à produção do carvão. A resolução hoje permite até 4 fornos por produtor, né? Na resolução anterior seriam 2, né? Mas também houve, né, uma melhora importante que continua-se, né, com a possibilidade do licenciamento simplificado da atividade. O que é isso, né? O produtor rural, tendo todos os critérios atendidos de distâncias, número de fornos, capacidade do forno, entre outras questões, ele pode sim produzir sem problema algum, né? E não necessita projeto técnico, né? Anotação de responsabilidade técnica, a ART que se chama, né? Enfim, um custo a menos para o produtor, né? Que na portaria, na resolução 288 de 2014, acabou aparecendo, né, o carvão vegetal como atividade licenciável nos municípios, né, e isso causou uma grande preocupação no setor produtivo. Houve uma forte mobilização no Estado, né, porque aquela resolução 288, então, 2014, ela estabelecia que caso o produtor tivesse apenas um forno de carvão, ele teria que fazer sim o licenciamento através de um técnico habilitado para isso, recolhendo a RT e tendo todo um custo, de certa forma, muito elevado, né, para que este forno tivesse a sua regularidade. Não focando questões, talvez, ambientais ou de produção, qualificação da produção, mas, de certa forma, então, até onerando o produtor, né? E essa resolução, então, 315, ela acabou, então, permitindo que até 4 fornos, né, o produtor não necessita o licenciamento ambiental, apenas uma licença ambiental simplificada que os municípios, né, podem emitir de acordo, né, com este acompanhamento junto ao produtor pela equipe técnica do município, setor ambiental, com apoio todo no caso também da própria Emater, né? Fábio, uma pergunta de curioso e de quem, né? Os fornos, eles mantêm um padrão de tamanho, de produtividade. O senhor falava em 4 fornos por propriedade, né? Sim. Tem um limitador também de capacidade de produção de cada forno. Ou a maioria dos fornos de carvão aqui da nossa região mantém um padrão de produtividade, de capacidade de estocagem da lenha. Existe algo nesse sentido? A Emater orienta também os seus produtores com relação a isso, Fábio? Sim. O que se busca hoje é que o produtor ele trabalhe a produção de carvão de forma não tão apurada, digamos, né? Há um tempo atrás, os produtores, tendo esse limite de 2 fornos, queimavam muito rápido, né? Então, quando você queima rápido, você gera muita fumaça, né? E o carvão fica de menor ou pior qualidade, certo? Então, com essa resolução 315, a proposta também é essa, é você poder trabalhar de forma não tão apurada, não tão intensa os fornos, trabalhar com a produção de carvão com mais tempo também de queima, né? Melhorando a qualidade do carvão e diminuindo muito a emissão da fumaça na atmosfera. A fumaça na atmosfera seria hoje o principal problema, não vamos chamar de problema, mas seria a principal demanda a nível de oneração ecológica, natural? É a geração da fumaça que mais chama a atenção na questão carvoeira, de oneração ao meio ambiente, por exemplo, ou tem outra questão que também merece ser observada? Com certeza, né, a fumaça ela é visível, ela é perceptível, ela causa assim incômodos, né, às famílias, às pessoas que moram no meio rural, em alguns casos até no meio urbano de algumas cidades, né? Mas de certa forma essa contaminação toda, né, que o carvão poderia gerar, não, em alguns casos pode se tornar assim um desconforto além, né, indo para um lado assim de saúde pública, né, mas não dá para se afirmar que é uma contaminação para as pessoas, né. Mas hoje nós temos formas, né, de trabalhar a produção de carvão com emissão muito menor de fumaça, né. Tanto é que essa resolução 315
uma regra que está nela, né, é justamente a saída única de fumaça. Né? Os fornos tradicionais de carvão, eles têm suspiros ao redor do forno, você lembra, né? E esses suspiros, ao mesmo tempo que libera a fumaça do forno, entra o ar para fazer a carbonização, fazer a queima da madeira, né? Agora não, agora a ideia é que cada forno tenha uma chaminé, tem um critério técnico de construção da chaminé, e que os suspiros ao redor do forno sirvam somente para a entrada do ar. Então você começa a melhorar o quê? O manejo do forno. Esse manejo do forno, de certa forma, é uma qualificação na produção de carvão. O produtor vai produzir mais carvão, por exemplo, por 100 quilos de madeira colocado, ou por tantos mil quilos de madeira colocado no forno. Então você tem um carvão de melhor qualidade, em poder calorífico, você tem um carvão mais pesado, você tem um rendimento de indústria do carvão melhor, não tem tanta moinha, como antigamente tinha muita moinha, até mesmo ao redor dos fornos, né? E também tem uma emissão muito menor de fumaça destes fornos, né? Então a resolução essa 315, ela trabalha uma série de aspectos, né, da produção do carvão, buscando sim uma qualificação da produção que beneficia o agricultor, beneficia o meio ambiente também. Com certeza, bacana, muito bacana isso. A gente está conversando com o Fábio André Encarnação, ele é supervisor regional da Emater aqui para o Vale do Taquari, também coordenador da área técnica regional da Emater na área de carvão vegetal. E repito o que eu dizia na introdução do programa, né, da nossa entrevista, da importância que tem aqui para a nossa região, e a importância que tem para o Estado, né? Pois o churrasco do nosso final de semana ou do dia a dia depende desse carvão, justamente, Fábio. Outro assunto ligado à produção de carvão que tem crescido muito, que tu me fizeste menção aqui fora do ar, é a questão do extrato pirolenhoso, né? Ou seja, o carvão passa a ter outras alternativas, além de só a produção do carvão, como madeira, quanto, né? E esse extrato pirolenhoso que tem ganhado também destaque nos últimos anos. O que dá para falar dele, como ele é extraído e o que ele pode beneficiar e onde ele pode ser de fato utilizado, Fábio? Bom, nós temos já na região aqui um trabalho há muitos anos, há mais de 15 anos, né, em relação à produção do extrato pirolenhoso e usos desse insumo agrícola. É um insumo agrícola, né? Hoje o que nós podemos dizer é o seguinte, que temos sim condição aqui na região de produzir um extrato pirolenhoso de muito boa qualidade, né, tanto de acácia negra quanto de eucalipto. Em termos de qualidade, principalmente a questão de contaminantes, né, que em outras partes, outros locais até do país, a grande dificuldade que se tem é a não garantia da qualidade do produto, que pode ter sim contaminantes, mediante a forma como é produzido. Você explica um pouquinho para o nosso ouvinte, por gentileza, Fábio, justamente o que é o extrato, né, e como ele é produzido através dos fornos. Sim, o extrato nada mais é do que a fumaça condensada, né? A fumaça que sai do forno de carvão com grande quantidade de água, né? Você instala chaminés, né, canos de PVC, podendo ter uma chaminé ou até 3 chaminés em cada forno. Então, naturalmente, acontece a condensação dessa fumaça dentro da chaminé, transformando num líquido que nós chamamos extrato pirolenhoso. É um líquido de cor amarelada, alaranjada, né, com forte cheiro de fumaça, né, que depois de todo um trabalho de estabilização, purificação, todo um processamento, né, que leva um certo tempo, você tem um insumo agrícola, né? Então, quando o agricultor produz o extrato pirolenhoso, a redução, né, da emissão da fumaça do forno à atmosfera é muito menor ainda. É praticamente imperceptível, digamos assim, arrisco a dizer isso, né, a saída da fumaça dos fornos, né? Claro que nós temos que ter todo um cuidado em relação a isso, no sentido de motivar ou não o produtor a produzir o extrato, né? Hoje nós temos um trabalho na região que, com agricultores, produtores de carvão, né? Esses produtores produzem o extrato, purificam, processam
esse produto e tem toda uma rede, né, de destino desse produto. Isso, eu justamente ele perguntar se ele já é em escala ou ainda parte que o produtor usa para o seu próprio sustento. Hoje nós temos assim vários produtores aqui na região que a gente pode até recomendar a eles, né, para quem tem interesse em adquirir o produto, certo? Vários produtores que têm um produto de qualidade boa, né, e que estão assim comercializando o produto para muitos outros agricultores, tanto da região quanto para fora da região, certo? Então é um trabalho assim que começa um trabalho formiguinha, né? Mas com o passar do tempo vai crescendo e aquele produtor de carvão vai criando a sua rede, né, de clientes, digamos, né, em relação a esse insumo. E nós, Emater, acompanhamos, né, esse trabalho de produção, esse trabalho de uso, mediante a solicitação por parte dos produtores, né? Penso que se torna uma alternativa, né? Além da alternativa ambiental que diminui a emissão do forte odor e da fumaça, parte para uma alternativa econômica, além do carvão, né? Com certeza. Torna-se, com essa rede que o senhor acabou de citar, e essa produção daqui a pouco em escala, enfim, torna-se uma alternativa de ganho a mais, inclusive para o produtor, né, Fábio? Com certeza. Nós temos, então, uma melhoria na produção do carvão, na qualidade do carvão, e temos também a geração desse líquido, desse extrato, que é comercializado. Então, para quem produz o carvão, sim, torna-se uma renda muito interessante a mais. Perfeito, Fábio. 8h22, vamos ficar atentos, né? A gente recebe aqui a matéria, deixa eu citar aqui o jornalista da Emater, o Thiago, né? O Thiago Baldi, nosso colega, ele que nos assessora aí com relação aos assuntos voltados à Emater, RS Ascar. A gente sempre gosta de falar com vários colegas teus aqui em Teutônia, utilizam desse espaço, e é bacana ver o trabalho que vocês enquanto entidade realizam, né? Mesmo que às vezes passa, agora recentemente não, as questões burocráticas que envolvem, mas a gente sempre fica muito contente. Eu sempre refaço faço esse comparativo da Emater enquanto entidade, da importância que tem aqui. Somos uma área ligada tão fortemente à agricultura aqui em Teutônia, mas que passam por esses outros assuntos também voltados. Então, acho bacana, e a gente tem dado muito espaço para o trabalho que vocês realizam. Tá bom, Fábio, obrigado pelas suas informações, estamos à disposição para um bate-papo a qualquer outra oportunidade. Agradecemos a oportunidade e estamos à disposição para outros momentos também continuar tratando desses assuntos. Bacana. Obrigado. Muito obrigado, tenha um bom dia.